votação, pela ordem de sorteio. O primeiro a fazer a pergunta é o candidato Olívio Dutra, que poderá escolher os 5 adversários para fazer a sua pergunta. Também dentro do mesmo esquema. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica, 1 minuto para a tréplica. Vou fazer para o deputado Brito. Deputado Brito, o companheiro Lula, que é o candidato à presidência da República da Frente Brasil Popular, tem uma proposta de assentamento de trabalhadores sem terra. E aqui no Rio Grande, com essa proposta, nós assentaríamos 80 mil trabalhadores rurais sem terra no Rio Grande. E isso ligado com uma política agrícola que valorize a pequena propriedade, possibilite o aumento da produção, a qualidade da produção, ligue corretamente a agricultura com a indústria, e através da agroindústria, distribua melhor o desenvolvimento no país e no Estado. Qual é a proposta do PMDB a nível nacional a respeito disso? Eu tenho acompanhado com muita atenção o esforço que todos os candidatos fazem no sentido do desenvolvimento de medidas nessa direção. Como candidato ao governo do Estado, sei, e o senhor deve saber também, que o governo do Estado não pode propriamente desenvolver um projeto de reforma agrária, mas tem um papel importante a cumprir. Primeiro, dispondo de áreas ou ajudando a encontrar áreas. Segundo, ajudando a viabilizar que as pessoas assentadas não estejam despejadas na área, tenham condições mínimas de saúde, de educação e dos insumos necessários a produzir e a plantar. E, em terceiro lugar, o que me parece mais importante, eu acho que a grande contribuição que um governador do Estado pode dar é ajudar a fechar ou a diminuir o ritmo da fábrica do sem terra. O esvaziamento brutal da zona norte do Rio Grande, a crise terrível de pelo menos metade das 520 mil propriedades rurais. E eu fiz um diagnóstico, candidato Olívio, descobri que não nos faltam no Estado planos, bons, microbacia, troca-troca, pé-a-pé, falta conseguir colocar o adubo para esses planos, que são recursos e prioridades. E posso lhe assegurar, se eu for governador, vamos investir como nunca em agricultura, porque eu estou convencido que aí está o equilíbrio social e econômico do Rio Grande do Sul. Deputado Brito, a Frente Brasil Popular vai governar o Brasil, e nós vamos governar aqui o Rio Grande com uma política clara, agrícola e agrária. E eu acho que essa questão não pode ser uma questão que não tenha uma articulação regional e nacional. A questão fundiária, a questão agrícola, a questão agrária, a produção de alimentos é uma questão seríssima, que não pode ser desencadeada ou desarticulada, ou desencadeada numa ponta sem articular com outra. Então eu acho que está evidente que o seu partido não tem uma proposta a nível nacional para essas questões. E nós queremos dizer que a pequena propriedade, que aqui no Rio Grande são 450 mil estabelecimentos até 50 hectares, para esta, nem o governo de nenhum partido a nível estadual e federal construiu política agrícola séria, de financiamento a médio e longo prazo, de assistência técnica, de infraestrutura. Então nós queremos fazer isto com a experiência adquirida, inclusive com a organização dos pequenos produtores rurais, com as suas cooperativas, as suas associações, e valorizando a luta dos que não querem ser bucha de canhão na periferia da cidade e querem estar na terra para fazer lá produzir. A diferença entre nós, candidato Olívio, é que aparentemente o amigo se prepara apenas cogitando de uma hipótese, administrar com alguém de casa, alguém do partido. Eu me preparo para governar o Rio Grande, não importa quem seja o presidente da República. Se for o Lula o presidente da República, se for Fernando Henrique ou se for qualquer outro, estarei presente em nome do Rio Grande para dizer que é indispensável ter com paz, com harmonia, uma política de reforma agrária e que o governo do Rio Grande, pelo seu governador, se eu for o governador, estará disposto a contribuir naquelas 3 linhas. Sabe, essa coisa de casar, vai ter fulano, aí a gente faz isso, vai ter fulano, não tem dado certo no Rio Grande do Sul. Primeiro, porque nem sempre aquilo que a gente espera acaba se elegendo. E segundo, porque o Rio Grande não pode ficar sendo governado só se tiver um amigo na antessala ou um companheiro na sala. Tem que se fazer respeitar pela sua qualidade, pelo seu prestígio e pelos seus planos. Se eu for governador, fique tranquilo, vamos entender com o Lula, com o Fernando Henrique ou com quem quer que seja candidato eleito à presidência da República. Obrigado, Antônio Brito. O candidato José Luiz Gomes.
está com livre escolha para perguntar. Eu vou perguntar ao senhor Olívio Dutra. Aqui se abordou superfluamente os problemas das estatais gaúchas. E a Companhia Estadual de Energia Elétrica e a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. Os exemplos do mundo, em função da liberdade democrática e a liberdade de capital, têm provado e demonstrado tacitamente que a empresa, quando é administrada por alguma coisa pública, ela gera lucros, ela gera empregos e ela cobre qualquer tipo de demanda existente. Foi dito aqui que a capacidade instalada da Companhia Rio Grandense de Telecomunicações hoje tem 650 mil terminais instalados, menos o meu, menos o meu, e a Companhia Estadual de Energia Elétrica que não consegue impulsionar o desenvolvimento pleno do Rio Grande do Sul na área de produção. Não é na produção primária não, que é uma agroindústria, lá se faz. Eu pergunto, o que o senhor Olívio Dutra, como governador do estado do Rio Grande do Sul, vai fazer para implementar essas duas companhias, que são os verdadeiros sustentáculos básicos da economia gaúcha? Elas não precisam ser privatizadas. O que é privado vai funcionar no interesse privado. Elas têm que, no entanto, ser públicas, estatais públicas. Isso não elimina, até sugere e possibilita a parceria, sim, com a iniciativa privada, mas o controle do poder público. E eu acho que nós temos que fazer essas empresas funcionar de forma articulada umas com as outras em um projeto global de desenvolvimento autossustentado e harmonioso do Rio Grande. E eu acho que nós precisamos qualificar o pessoal. Nós precisamos ter também uma abertura dessas empresas para a discussão do seu orçamento, dos seus projetos com a comunidade, seja com os municípios, seja fundamentalmente através dos conselhos regionais de desenvolvimento. Essas empresas têm que estar articuladas entre si e articuladas com a sociedade, sendo transparentes para ela, para que cada centavo arrecadado redunde numa prestação de serviço qualificada. E energia, comunicações, saneamento básico são insumos fundamentais para o desenvolvimento do Rio Grande. Nós achamos que essas empresas têm que ser saneadas e democratizadas, mas não privatizadas. É que nós partimos para a privatização porque o nosso partido, notoriamente, ele é um partido privatizante. E nós provamos isso, até foi feita uma CPI das privatizações, alavancada, né, por interesse do seu partido na Assembleia, na Câmara Federal, e que o resultado final dela, em pleno, foi divulgado e, lamentavelmente, a sociedade não tomou conhecimento, que os órgãos de imprensa, em determinados momentos, não interessam colocar no ar aquilo que é verdadeiro. Nós devemos, sim, mostrar a verdade, porque a verdade ela é indiscutível em todo e qualquer tempo. Agora, nós achamos que a linguagem do seu partido hoje, ela está mais moderna, está mais eloquente, ela está mais viva, ela está mais voltada para o capital do que para aquela corporação que era o princípio da ideologia do seu partido, que era um partido fechado e estritamente conservador. Eu acho que essa é uma leitura que faziam e fazem da proposta nossa, do PT e da Frente Popular. Não é? Nós temos tido oportunidade, sendo o governo, nós somos governo aqui em Porto Alegre, coisa que na história política de Porto Alegre nunca aconteceu, de quem está no governo eleger pelo voto direto do seu sucessor imediato. Nós conseguimos isso. E foi pela transparência, pela forma de administrar a coisa pública com seriedade e colocar a máquina pública a serviço do público, efetivamente, e não do privado, do particular ou do pessoal. Então, eu acho que essa experiência, essa prática que está vencendo esses preconceitos, que está muito embutido no discurso do candidato José Luiz Gomes. Quer dizer, o PT é diferente. Não, o PT, a Frente Popular, a sociedade brasileira, tem um projeto que é diferente da política tradicional. Ele é à frente, desculpe. Eu falei PT é à frente. Tem um projeto diferente da política tradicional e vem colocando em prática com transparência, com eficiência e com bons resultados para a sociedade. É por isso que nós nos credenciamos para ser governo do Estado, governo do país, num projeto, numa ação conjugada, intercalada, encadeada, não um negócio isolado. Né? Nós não somos donos da verdade, não. Tanto que nós abrimos a discussão do orçamento porque nós achamos que nós podemos permanentemente aperfeiçoar a receita e a despesa pública, tendo a cidadania participando. Muito obrigado. É a vez agora do candidato Sereno Chese escolher um adversário e fazer a pergunta. Pergunto ao deputado Celso Bernardi, considerando que a atual administração recuperou o BRDE, recuperou a Caixa Econômica Estadual,
modernizou o Banco do Rio Grande, automatizando quase a totalidade das suas agências. E, finalmente, instituiu, promoveu o Comando Unificado, unificou o sistema financeiro do Estado. Caixa e banco têm hoje um comando comum. Tem atividades comuns, como, por exemplo, os malotes, com economia para cada uma das instituições. Um cadastro comum e assim por diante, barateando os custos, tanto da Caixa como do banco. Pergunto, eleito, o senhor manterá a unificação do sistema financeiro do Estado? Eu devo reconhecer que esse é um ponto positivo. A nossa ideia é manter, é aperfeiçoar. Logicamente, o que nós precisamos analisar são os resultados. E muitas vezes os resultados não correspondem às aparências. Há muita aparência, há muita propaganda, e quando vamos ver lá no fundo, os resultados são bem diferentes. Mas reconheço que há esse sistema único, é realmente um sistema, eu acho que está dando certo, e eu pretendo manter e aperfeiçoar, evidentemente, que não sou técnico em finanças, não sou técnico em área bancária, eu estarei me assessorando, buscando trazer para dentro do nosso governo pessoas que possam ter uma visão realmente profunda dessa questão, que é muito importante. Mas eu acho que o Banco do Rio Grande, principalmente o Banco do Rio Grande, o caro doutor Fernando Chesler, precisa ser um banco de fomento na área social, na área do seu primário, e não um banco para ter lucros exagerados e juros escorchantes. Realmente, agora, com a incorporação do antigo Badesul, o Banco do Rio Grande passou a ser um banco múltiplo. E a finalidade maior dele realmente deve ser a de agente financeiro da produção agrícola do nosso Estado. Então, diante disso, eu me sinto confortável e satisfeito com a resposta. O candidato Bernardo reconhece o avanço que o Estado conseguiu nesse setor e se compromete a manter. Acho que realmente nesse setor o Estado está realmente bem. O que nós precisamos é mudar outros aspectos que estão entravando a produção rio-grandense. Mas a questão creditícia, bancária, dentro dos limites exíguos do Estado, realmente melhorou muito nesses últimos tempos. Eu lamento apenas que o atual governo do Estado, e que foi escrito por nós, deputados estaduais, no processo constituinte estadual de 1979, não tenha cumprido, quando o senhor fala em banco de fomento e banco de produção, o artigo 183 da Constituição do Estado, que estabelece que 5% das operações de crédito da Caixa Econômica Estadual e do Banco do Rio Grande, ou dos bancos oficiais, sejam desenvolvidos, sejam encaminhados para a pequena propriedade, para a aquisição de terras, para fomento da pequena produção agrícola. Eu lamento que esse artigo tão importante, que é um recurso considerável, realmente não tenha sido ficado no papel apenas, como muitas outras coisas da Constituição do Estado, que não estão sendo cumpridas pelo governo do Estado. Mas eu reconheço que no global, com essa exceção lamentável, que eu acho que isso, para um governo que disse que quer investir no seu primário, quer investir na produção, e principalmente em favor dos pequenos produtores, esse artigo 183 deveria ter saído do papel e não ficado lá como letra morta. Mas é realmente um fato que eu quero dizer que nosso governo vamos fazer isso. Pelo mínimo cumprir a Constituição do Estado nesse aspecto, para fazer do Banco do Rio Grande, da Caixa Econômica, um banco de fomento, de investimento no seu primário e principalmente em favor do setor produtivo. É a vez agora do candidato Irapuã Teixeira a fazer a pergunta. Ao doutor Olívio. Doutor Olívio, pois não. Doutor Olívio, grande parte do nosso debate hoje foi em torno da questão do calendário rotativo e alternativo. Porque amanhã nós teremos a tentativa de volta às aulas. Eu tentei que o candidato que está à frente das pesquisas comparecesse amanhã para que nós garantíssemos o direito hoje, não só dos professores, porque não se trata de uma greve do magistério, mas dos professores, da vontade dos pais e da vontade dos alunos. Face a minha tentativa não ter tido êxito, porque o candidato Brito mais uma vez vai viajar, eu gostaria de saber se o senhor compareceria amanhã no Instituto de Educação para que a gente garanta esse direito legítimo dos alunos e a vontade dos pais de volta às aulas, porque caso contrário, se não iniciar amanhã, o senhor sabe que aí o calendário rotativo ele atrasa mais um mês as aulas e nós teremos problemas no início do próximo governo com a elaboração então de um calendário definitivo. A gente tem aqui a comunidade escolar, professores, pais e alunos
se desempenhem bem e afirmem a sua cidadania, e eu tenho certeza que o governo vai ter que recuar nisso. Até faço esse apelo aqui ao governador Colares. Não há por que ter essa quizilha. O calendário rotativo ele não resolve o problema, ele complica a vida das pessoas na escola, azeda o espaço na escola, que tem que ser um espaço de paixão para ensinar e para aprender. Agora, eu não vou poder estar lá, Irapuã, porque eu tenho que retomar a caravana de alternativa de desenvolvimento regional, que a gente suspendeu para estar aqui. Tem que viajar amanhã cedinho, mas vou estar junto com os professores e com a comunidade, certamente lá em Uruguaiana, que a gente vai chegar lá ao meio-dia. Hoje era para mim estar lá em São Francisco de Assis, em Manuel Viana, Quaraí, e não deu para estar. Mas eu sei que o companheiro Raul Ponte, o Petrato estão lá e essa questão está sendo tratada com toda essa... 10 segundos. Com toda essa posição clara nossa. O calendário rotativo não pode persistir, governador. Até porque nem existe excedente, são 1.044 excedentes. 35 salas de aula resolve isto. Nós temos uma capacidade instalada ociosa de 38% na estrutura material das nossas escolas, então não há por que ter o calendário rotativo. Falta sensibilidade do governo do Estado, e uma sensibilidade que poderia já ter acontecido se houvesse uma consulta à população a respeito da permanência ou não do calendário rotativo. Consulta que, inclusive, foi feita aos professores já em vez passada, e os professores não estavam de acordo com o calendário rotativo. Então, falta sensibilidade do governo do Estado em rever essa questão do calendário rotativo. Amanhã, eu vejo que é um momento que todos deveriam participar no sentido de nós garantirmos a possibilidade do início das aulas. Caso contrário, o governo do próximo ano vai ter problemas, terá certamente problemas. Se nós não estivermos unidos, se nós não pudermos garantir a volta às aulas, nós teremos problemas, continuarão os problemas por mais esse ano, pelo resto desse ano e por mais um ano, o ano que vem. Eu primeiro quero lembrar, eu teria que estar hoje em Uruguaiana, então eu vou estar lá nessa questão do calendário rotativo e da luta dos companheiros professores da comunidade escolar pelos calendários alternativos em Santana do Livramento amanhã. Agora, é fundamental que a gente diga que essas coisas têm que ser construídas democraticamente. Não dá para a gente impor de uma das partes, de um dos sujeitos do processo educacional, a sua vontade contra os outros. Nós temos experiência no governo dos nossos municípios, e não só em Porto Alegre, de tratar essas questões com a pluralidade que ela deve ter, sem frouxar na firmeza de defender uma postura de construção de uma educação cidadã, de uma educação se construindo com a participação de todos. Eu acho que é hora da gente, não só na área da educação, mas em outras áreas, a gente trabalhar com a pluralidade que a nossa sociedade exige que as coisas sejam trabalhadas. O governo não é do governador, ou do secretário, ou do partido que está no governo. Agora, o governo tem uma posição, ele tem que ter transparência para defender isto. Nós defendemos uma posição de que a máquina pública tem que ser permeada pelo cidadão. Daí o orçamento participativo. E daí toda uma construção com os professores de uma educação cidadã e solidária. É a vez agora do candidato Antônio Brito fazer a pergunta. Eu gostaria de me dirigir ao candidato Sereno Chese, que é de todos nós o mais experiente, uma biografia extraordinária. Candidato apoiado pelo atual governo, fica fácil supor que manterá os compromissos assumidos pelo atual governador. Eu quero me referir à questão da GM. Ela é essencial, ela não resolve o emprego nem o desenvolvimento, mas ela é essencial. Eu tomei uma iniciativa, doutor Sereno, fui ao governador Colares e disse ao governador Colares que se eventualmente fosse eleito governador do estado, seriam todos os compromissos que ele assumisse para trazer essa fábrica para o Rio Grande do Sul. Depois fiz mais, fui à fábrica e disse isso. E por último compareci, fui o único candidato a comparecer à reunião das lideranças gaúchas com o presidente Itamar, onde disse a mesma coisa. Eu lhe pergunto se o senhor, com a sua experiência, não entende que esta é uma matéria onde nós 6 candidatos poderíamos firmar um compromisso de sustentar todos os compromissos que o governador Colares firmasse na tentativa de trazer a GM para o Rio Grande? Respondo afirmativamente que sim. Creio que
seria muito adequado que todos aqui nos comprometêssemos no sentido de darmos continuidade aos esforços para a conquista da montadora aqui no Rio Grande. Aliás, esse episódio retrata bem o entendimento que tenho a respeito de Mercosul e de outros problemas. O Rio Grande, quando se trata de questões dessa natureza, deve chegar às portas do governo federal unido, como um bloco monolítico, todos realmente falando a mesma linguagem e objetivando o mesmo desiderato. Aliás, o Rio Grande uniu-se na questão da GM. Eu só não estive na audiência com o senhor presidente da República, a que compareceram todos os partidos pelos seus parlamentares, por compromissos inadiáveis aqui no interior do Estado. Mas creio realmente que quando estão em jogo interesses do Rio Grande como esse, a montadora não vai resolver todos os nossos problemas, mas vai contribuir muito para a geração de empregos aqui no nosso Estado. A atração de novas indústrias e de empresas é fundamental para o desenvolvimento do Rio Grande. Então respondo afirmativamente, aliás, manifestando até o meu pensamento de que este episódio serviu para unir e até deverá servir para exemplo em outras questões referentes aos interesses do nosso Estado. Eu quero me socorrer, se for permitido, da sua memória privilegiada, para lembrar que por trás de cada grande conquista do Rio Grande, como economia, no campo social, esteve sempre presente um elemento político, a unidade do Rio Grande. Refinaria Alberto Pasqualini, polo petroquímico, onde a gente se uniu, a gente se tornou mais forte, a ponte. E eu creio que essa é uma questão que ultrapassa ao sentimento partidário. Podemos, na minha opinião, ter partidos, e devemos ter, cada um lutando pelo seu, mas precisamos acordar para a realidade de que em questões essenciais ou há unidade ou há fraqueza do Rio Grande como Estado. Estou perfeitamente de acordo. Quando o Rio Grande se uniu, conseguiu êxito nas empreitadas que assumiu unido. Acho que devemos continuar trabalhando unidos para conquistarmos a montadora para o Rio Grande e sempre que houver questões dessa natureza, acima de questões partidárias, devemos discutir e nos apresentar como um bloco monolítico perante o governo federal. Muito obrigado. É a vez agora do candidato Celso Bernardes escolher a quem faz a pergunta. Deputado Antônio Brito, os erros e acertos de governos é dizer o óbvio. Logicamente, temos que analisar as consequências dos erros. O senhor, como deputado federal e como ministro, participou da elaboração de 2 orçamentos do governo Itamar Franco, que foram encaminhados, trazidos de volta, reencaminhados, etc. Mas, em ambos, o Rio Grande do Sul foi realmente penalizado, na medida que fomos no antepenúltimo, e no último agora, de 94, o penúltimo estado em termos de distribuição de recursos. Considerando que o senhor está no governo, que o líder do governo é do PMDB do Rio Grande do Sul, o ministro dos Transportes era do PMDB, o PSDB é um partido aliado com o PMDB no Rio Grande do Sul, está no governo, considerando que tem ministros, que tem diretor do Banco do Brasil, eu lhe pergunto, como é que o PMDB está tão bem no governo federal, bem representado, e o nosso Rio Grande fica tão desprezado, realmente tão mal aquinhoado nos recursos quando se fez o orçamento por iniciativa do Executivo? Veja como é a questão dos erros e dos acertos, meu caro amigo deputado Celso Bernardes. A primeira vez que mexi com essa história foi como deputado, preparando uma tabela que foi depois usada pelo governador Colares, mostrando a terrível discriminação cometida pelo governo do seu partido, o governo Collor, contra o Rio Grande do Sul, em matéria de fundo de garantia por tempo de serviço. Governo apoiado pelo seu partido, governo apoiado pelas forças. Então veja, meu caro amigo Celso Bernardes, eu creio que nós precisamos voltar ao centro da questão. Há dificuldades enormes de representação no Rio Grande do Sul. Atribuí-las a uma ou a outra pessoa pode abrir um processo de busca de memória que eu não sei se não vai voltar 20 anos atrás. Só que há 20 anos atrás, o Rio Grande do Sul recebia mais recursos e não era discriminado. A questão do governo Collor, eu devo dizer o seguinte, o meu partido não fez parte inicialmente do primeiro governo Collor. A questão que se refere exclusivamente ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, eu realmente desconheço. Agora, quero salientar que o sofismas
e ficar nessa posição dúbia, de que é governo, eu posso lembrá-lo também da questão da agricultura do Rio Grande, que é o ministro da Agricultura, é um gaúcho, é do seu partido. Eu quero lembrá-lo também de que o Rio Grande nunca esteve tão discriminado. Exatamente, a resposta é a seguinte: por que que o PMDB e o PSDB, que são partidos unidos no Rio Grande do Sul e que são governo federal, não resolvem os nossos problemas mais sérios e nós somos tão discriminados? A questão que envolve o governo de 20 anos, eu tenho certeza que também o eleitor vai saber fazer a comparação, e seguramente a comparação não será prejudicial ao meu partido. Olha, eu primeiro quero lhe lembrar a ampla gama de composição do atual governo. Em segundo lugar, eu quero lhe recomendar, ou sugerir que procure aos líderes da agricultura do Rio Grande do Sul, procure, por exemplo, o presidente da Federarroz, e ele vai lhe dar o testemunho do esforço que temos procurado fazer, eu pessoalmente, os demais líderes, no sentido da solução dessas questões, ainda agora em amplo clima de negociação. O que não me parece dúbio nem oportuno, deputado Bernardi, é que se tente esquecer sempre partes da realidade. Sempre partes da realidade. Quando não havia crise tão grande do ponto de vista de recursos públicos, quando não havia pluralidade de forças políticas, quando não houve choques reiterados em épocas passadas, nas quais, na base da violência e do arbítrio, se mantinham governos, também havia uma enorme discriminação ao Rio Grande do Sul. O nosso problema, infelizmente, é um pouco mais complicado e, por isso mesmo, exige de todos nós um pouco mais de serenidade e de aprofundamento na discussão. Bem, encerrada essa fase das perguntas, nós vamos passar agora para as despedidas dos candidatos. Cada candidato terá 1 minuto para apresentar suas despedidas e fazer até mesmo a avaliação, se for o caso, deste debate. Pela ordem de sorteio, começa com o professor Irapon Teixeira. Eu queria agradecer à RBS TV por ter possibilitado esse primeiro debate. Embora ele tenha atrasado uma semana, se estivesse programado para o domingo passado, se realizou. E se realizou num clima em que o povo rio-grandense começou a julgar. Nesse julgamento, eu alerto a questão do discurso vazio. É como uma chaleira velha furada. Se apanharmos uma palha de aço e lustrarmos, ela fica bonita, mas não serve para nada. Eu tentei propositalmente, encaminhar um problema que está acontecendo hoje no Rio Grande, que é o problema da educação. Propositalmente, tentei buscar nos candidatos o apoio à sociedade. Não obtive isso. O povo começa a julgar. Assim sendo, quando eu falo em compromissos, e um dos compromissos que tenho é abrir mão do salário de governo e ficar com o salário de professor, isso significa que eu digo que se um professor pode viver com esse salário, um governador também pode viver. Amanhã eu estarei no Instituto de Educação às 7h40, tentando garantir o direito dos alunos voltarem às aulas. Muito obrigado. É a vez agora do candidato Antônio Brito. Eu agradeço à RBS, agradeço aos espectadores, agradeço aos demais candidatos, aos jornalistas, pela oportunidade do debate. Vinha realizando esses debates por mais de 360 cidades que já visitei no Rio Grande. Em todas encontrei o mesmo sentimento que aqui encontro. Somos todos orgulhosos do Rio Grande, somos todos convencidos que esse Estado não tem páginas bonitas só na história no passado. Temos muito a construir e se hoje vivemos dificuldades, temos sim, pelo patriotismo da nossa gente, pela capacidade de unidade da nossa gente e, acima de tudo, pela capacidade de enxergar que o problema maior hoje é o problema social, é o problema do desemprego, é a crise na saúde, são as condições de ódio na educação. Por tudo isso, eu saio desse debate animado. Acho que ele foi esclarecedor e, em mim, ao menos, ele confirmou o sentimento que é o meu sentimento. Um sentimento de orgulho pelo Rio Grande e um sentimento de avaliação de que existem dificuldades, mas que nós, unindo o Rio Grande, podemos e haveremos de superar estas dificuldades. Por isso, a todos, boa noite. Agora é a vez do candidato José Luiz Gomes. Inicialmente, nós queremos agradecer à RBS, após uma longa espera, ela realizar o debate com os candidatos. Agradecer aos jornalistas presentes pelas brilhantes perguntas. Agradecer aos nossos contenedores, nossos concorrentes ao Palácio Piratini, porque somos concorrentes, né? Eu sou de iniciativa privada e concorrência é concorrência. E, em especial, todo o subsídio hoje aqui adquirido
que, sinceramente, irá fortalecer ainda mais aquilo que temos que fazer no governo do Estado. E a população gaúcha, no interior do Estado, onde estive, onde não tive a oportunidade de estar, e possivelmente aí onde eu não estarei, agradecer pela atenção e pela gentileza de, na telinha aí, ficarem nos observando e checando para ver verdadeiramente quem está predisposto a fazer alguma coisa ou quem quer fazer uma filação folclórica. Nós somos de um partido extremamente moderno. O nosso plano de governo, 10 segundos. ele consiste basicamente numa reforma administrativa total do Estado, com eliminação de 50% do CC, privatizações, obviamente, e uma reforma fiscal ampla, geral e irrestrita, como fora no passado recente da história brasileira, uma certa anistia concedida ao povo brasileiro. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite. Olívio Dutra. Agradeço ao povo do Rio Grande pela atenção nesse debate. Eu penso que começamos a terçar ideias com um espaço mais igualitário na grande mídia para todos os candidatos. A partir daqui eu acho que esta coisa fica mais democrática e quero dizer que para mim não existe o PMDB ético ou não ético. Para mim existe o PMDB governo, que já foi aqui no Estado, o PMDB que é governo a nível federal, que foi governo com o Sarney, e o PMDB é uma proposta política das elites brasileiras. É a velha troca-troca, não é? Não, eu estou dizendo... Não, eu só quero salientar que a sua opinião é divergente da do Lula. Eu estou dizendo que é a posição, não é, que nós verificamos, qualquer cidadão que está nos ouvindo está sabendo disso. A velha elite brasileira está representada aí no governo do Itamar. E eles têm candidatos, que têm a nível nacional e a nível regional. Nós queremos dizer para o povo rio-grandense que é a oportunidade da gente, sim, comparar o discurso com a prática. A Frente Popular é governo e se orgulha desse governo. Governo em Porto Alegre, governo em vários municípios, que tem realizado bem a relação do governo com a sociedade, respeitando a pluralidade, discutindo receita e despesa pública com a população, para a gente fazer a máquina pública funcionar no interesse público e não no interesse privado, particular ou pessoal. E queria dizer também que é fundamental que a gente tenha memória. Eu me lembro bem que em 88 a gente perdia todas as pesquisas, mas ganhamos a principal, a eleição, e é o que vai acontecer agora. Obrigado. É a vez agora do candidato Celso Bernardo. Eu desejo agradecer a oportunidade desse debate à RBS, cumprimentar os jornalistas pelas perguntas, pela condução do debate, expressar meus respeitos aos demais candidatos. E a democracia é exatamente isso. É a possibilidade que ela nos oferece de alternância no poder. E o eleitor que vai decidir as eleições, porque não há nem um voto na urna ainda, os votos serão colocados no dia 13 de outubro, tem que fazer a comparação. Nós estamos aqui com o máximo de apreço pessoal aos demais candidatos, mas nós queremos a comparação do desempenho administrativo, de assumir governo, de assumir equívocos, de assumir acertos, de assumir com coragem. Eu venho em nome da Aliança Muda Rio Grande, do PFR e do PFL, dizer muito obrigado por essa oportunidade. E eu espero que o eleitorado gaúcho, o estado mais politizado do país, possa fazer uma avaliação, possa fazer uma comparação. Nós aqui vimos as propostas de todos os partidos, de todos os candidatos. É uma questão realmente de competência administrativa para governar o Rio Grande, para assumir responsabilidade, sem posições dúbias, sem sofismas, posições claras. Eu não gosto da política que tenha esperteza, que tenha populismo, que tenha personalismo. Eu quero a política feita com a verdade, mesmo que muitas vezes eu assumo de forma inteira o meu passado e do meu partido. Não há dúvida nenhuma. Estou assumindo nessa campanha e quero que o eleitor faça isso também. Se amanhã tem o dia do boicote, que nós estamos solidários, seguramente também o eleitor, para comprar um produto, faz a comparação. Eu peço que ele faça a comparação, porque o voto, depois que vai para a urna, não pode mais ser retirado. O voto sempre tem que ser levado a sério e o voto sempre tem consequência. Muito obrigado. Encerrando, doutor Celino Scherer. Eu também desejo, meu caro Mendes, agradecer à RBS, bem como manifestar aqui a minha alegria por ter estado aqui nesta oportunidade com os demais candidatos, assim como também com os mediadores e os jornalistas que nos formularam as perguntas.
dizer que creio que nós contribuímos para o esclarecimento da opinião pública do Rio Grande. Me parece que isso é o fundamental. Acho que o que se persegue com um debate dessa natureza é o esclarecimento da opinião pública e creio que nós conseguimos trabalhar nesse sentido. Eu, particularmente, procurei me desencilhar de qualquer crítica a respeito de governos anteriores, embora a crítica política seja válida, mas eu, mais do que o passado, eu me preocupo com o futuro. Eu ansio por ver melhores caminhos para o nosso Estado e para o nosso povo daqui para adiante. Não fujo, é claro, nem do presente, muito menos do passado, aliás, honrosos para nós, mas me preocupo sim em abrir novos caminhos, pelos quais o Rio Grande possa realmente se desenvolver e progredir, trazendo a felicidade a todos os seus filhos. Sou muito grato a todos, boa noite a todos os senhores telespectadores. Bem, e chegamos ao final do nosso primeiro grande debate aqui na RBS TV. Outros debates nós teremos no decorrer do processo eleitoral. Queremos agradecer a presença dos candidatos, todos os candidatos e seus assessores colaboraram muito, engrandecendo esse programa. Queremos agradecer também a presença dos companheiros Augusto Nunes e companheiro José Barunero. Tenham todos uma boa noite. Eleições 94 Debate. Oferecimento. Plano Doador Beneficiário do Hospital Lazaroto. Fazendo tudo pela saúde. Chame Galeto da Galeteria Menino Deus.